No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor sentado sobre um alto e elevado trono, e as bordas de seu manto enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam seus rostos, com 2 cobriam seus pés, e com 2 voavam, e clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia de sua glória. E as molduras das portas se moviam com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então eu disse: ai de mim, que vou perecer, pois sou homem de lábios impuros, e moro no meio de um povo de lábios impuros, e meus olhos viram ao rei, o Senhor dos exércitos. Porém um dos serafins voou até mim, trazendo em sua mão uma brasa viva, a qual ele tinha tirado do altar com uma tenaz, e com ela tocou em minha boca, e disse: eis que isto tocou em teus lábios, assim já foi afastado de ti tua culpa, e purificado estás de teu pecado. Depois disso ouvi a voz do Senhor, que dizia: a quem enviarei? E quem irá por nós? Então eu disse: eis-me aqui, envia-me. Então ele me disse: vai, e diz a este povo: certamente ouvireis, mas não entendereis, certamente vereis, mas não percebereis. Faze o coração deste povo se encher de gordura, e os ouvidos deles ficarem pesados, para que não vejam com seus olhos, nem ouçam com seus ouvidos, nem entendam com seus corações, e assim não se convertam, nem eu os cure. E eu disse: até quando, Senhor? E ele respondeu: até que as cidades sejam devastadas, e não fique morador algum, nem homem algum nas casas, e a terra seja devastada por completo, porque o Senhor removerá as pessoas dela, e no meio da terra será grande o abandono, mas ainda a 10ª parte ficará nela, e voltará a ser consumida, e como uma grande árvore ou como o carvalho, em que depois de serem derrubados, ainda fica a base do tronco, assim a santa semente será a base dela. Sucedeu, pois, nos dias de Acais, filho de Jotão, filho de Uzias, rei de Judá, que, Rezim, rei da Síria, e Peca, filho de Remalias, rei de Israel, subiram a Jerusalém para fazerem guerra contra ela, mas não conseguiram vencer a batalha contra ela, e avisaram a casa de Davi, dizendo: os sírios se aliaram aos de Efraim. Então o coração deles se agitou, e também o coração de seu povo, tal como as árvores do bosque que se agitam com o vento. Então o Senhor disse a Isaías: agora tu e teu filho Sear-Jazube, saí ao encontro de Acais, ao final do aqueduto do tanque superior, na estrada do campo do lavandeiro, e diz-lhe: tem cuidado, mas fica calmo, não temas, nem desanime teu coração por causa dessas 2 pontas fumegantes de lenha, por causa do ardor da ira de Rezim, dos sírios, e do filho de Remalias, pois o Sírio teve maligno conselho contra ti, com Efraim e com o filho de Remalias, dizendo: vamos subir contra Judá, e o aflijamos, e o repartamos entre nós, e façamos reinar como rei no meio dele ao filho de Tabial. Assim diz o Senhor Deus: isso não subsistirá, nem sucederá, pois a cabeça da Síria é Damasco, e o cabeça de Damasco Rezim, e dentro de 65 anos Efraim será quebrado, e não será mais povo, e a cabeça de Efraim é Samaria, e o cabeça de Samaria é o filho de Remalias. Se não crerdes, não ficareis firmes. E o Senhor continuou a falar a Acais, dizendo: pede para ti um sinal do Senhor teu Deus, pede ou de baixo nas profundezas, ou de cima nas alturas. Mas Acais disse: não pedirei, nem tentarei ao Senhor. Então Isaías disse: ouvi agora, ó casa de Davi, achais pouco cansardes aos homens, para cansardes também a paciência do meu Deus? Por isso o Senhor, ele mesmo, vos dará um sinal: eis que a virgem conceberá, e fará nascer um filho, e ela chamará seu nome Emanuel. Manteiga e mel ele comerá, pois saberá como rejeitar o mal e escolher o bem. Mas antes que este menino saiba rejeitar o mal e escolher o bem, a terra da qual tendes pavor será desamparada de seus 2 reis. O Senhor fará vir sobre ti, sobre o teu povo, e sobre a casa de teu pai, dias que nunca vieram, desde o dia em que Efraim se desviou de Judá, quando vier o rei da Assíria. Porque acontecerá que naquele dia o Senhor assoviará as moscas que estão na extremidade dos rios do Egito, e as abelhas que andam na terra da Síria. E virão, e todas elas pousarão nos vales desabitados, e nas fendas das rochas, e em todos os espinheiros, e em todos os arbustos. Naquele dia o Senhor raspará com uma navalha alugada da além do rio, por meio do rei da Síria, a cabeça e os pelos dos pés, e até a barba será tirada por completo. E acontecerá naquele dia, que alguém estará criando uma vaca jovem e 2 ovelhas. E será que, por causa da abundância de leite que lhe derem, ele comerá manteiga, e comerá manteiga e mel todo aquele que for deixado no meio da terra. Será também naquele dia, que todo lugar em que antes havia 1000 videiras do valor de 10.000 moedas de prata, se tornará lugar para espinhos e para cardos, que com arco e flechas ali entrarão, porque toda a terra será espinhos e cardos. E também todos os montes onde costumavam ser cavados com enxadas, não se irá a eles por medo dos espinhos e dos cardos, porém servirão para se enviar bois, e para que gado miúdo pise. Outra vez digo, que ninguém pense que sou tolo, ou se não, recebei a mim como se eu fosse tolo, para que eu também me orgulhe um pouco. O que eu estou dizendo, não estou dizendo conforme o Senhor, mas sim como um tolo, neste firme orgulho confiante. Porque muitos se orgulham segundo a carne, e também eu me orgulharei. Porque vós, sendo tão sábios, tolerais com boa vontade os tolos. Pois vós tolerais se alguém vos põe como escravos, se alguém vos explora, se alguém se aproveita de vós, se alguém age com arrogância, se alguém vos fere no rosto. Eu digo como algo desonroso, como se tivéssemos estado fracos, mas
Mas naquilo em que algum outro é atrevido, eu também sou atrevido, falo como tolo. Eles são hebreus? Eu também. Eles são israelitas? Eu também. Eles são semente de Abraão? Eu também. Eles são servidores de Cristo? Falo como tolo. Eu sou mais ainda, em trabalhos, muito mais, em feridas, mais, em prisões, muito mais, em perigo de morte, muitas vezes. Eu já recebi dos judeus 5 vezes 40 açoites menos um. Por 3 vezes já fui espancado com varas. Uma vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágios. Passei uma noite e um dia à deriva no mar profundo. Muitas vezes em viagens, em perigos de rios, em perigos de assaltantes, em perigos dos da minha nação, em perigos dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos do mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalho e fadiga, muitas vezes em vigílias, em fome e em sede, em jejuns muitas vezes, em frio e nudez. Além das coisas de fora, a cada dia me vêm preocupações de todas as igrejas. Quem enfraquece, que eu também não enfraqueça. Quem não tropeça no pecado, que eu não me queime por dentro. Se é necessário se orgulhar, eu me orgulharei das coisas relativas à minha fraqueza. O Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que é bendito eternamente, sabe que eu não estou mentindo. Em Damasco, o governador subordinado ao rei Aretas pôs guardas na cidade dos Damascenos, querendo me prender, e me fizeram descer num cesto por uma janela da muralha da cidade, e assim escapei das mãos dele. Quando te sentares para comer com uma autoridade, presta muita atenção para o que estiver diante de ti, e põe uma faca à tua garganta, se tiveres muito apetite. Não desejes as comidas gostosas dele, porque são pão de mentiras.